Bom dia a todos e a todas. Dando continuidade a esse percurso, que estamos fazendo desde a nossa primeira aula, trabalhando, repetindo o pensamento mítico e seguindo com essa passagem do mito para o pensamento racional ou logos, a passagem do mitos ao logos, ao pensamento racional, chegamos até os aspectos da filosofia contemporânea. As questões discutidas pela filosofia contemporânea, elas perpassam eh, toda a história da filosofia, tendo início no século passado e continuando no século XXI. Estamos no ano de 2022 do século XXI. E, de forma eh, ainda que superficial, mas ao mesmo tempo procurando apontar os aspectos mais relevantes desse período, podemos afirmar que as questões discutidas pela filosofia contemporânea é um tanto quanto mais difícil de ser vista em sua generalidade, pois os problemas e as diferentes respostas dadas a eles parecem possibilitar uma visão de conjunto, posto que nós não temos distância, pelo menos eu que sou do século XX, que nasci no século XX, é, do ponto de vista de sua generalidade, posto que os problemas e as diferentes respostas dadas a eles parecem possibilitar uma visão de conjunto. E, enquanto tal, não temos distância suficiente para perceber os traços mais gerais e marcantes deste período da filosofia até os nossos dias. É possível, portanto, assinalar as principais questões e os principais temas que interessam a filosofia neste século, do século XX e agora na segunda década do século XXI. Assim sendo, vamos tentar discutir ou confrontar o que pensavam os pensadores, eh, em que acreditavam os pensadores que antecedem ao século XX. Em outras palavras,
estabelecer um confronto entre os séculos anteriores e, em especial, o século XIX, utilizando duas categorias fundamentais: a história e o progresso. E é com o pensador alemão Friedrich Hegel, considerado um dos maiores filósofos do período do século XVIII e do século XIX, que se afirma que a história é o modo de ser da razão e da verdade, o modo de ser dos seres humanos e que somos seres históricos. Isto é verdade. Essa concepção leva à ideia de progresso, ou seja, de que os seres humanos, as sociedades, as ciências, as artes, as técnicas melhoraram com o passar do tempo, de modo que o presente é melhor e superior se comparado ao passado, e o presente será melhor e superior se comparado ao passado. E o futuro será bem melhor e superior se comparado ao presente. Já que nós estamos falando na ideia de progresso, eu faço um questionamento. O presente, século XXI, segunda década do século XXI, estamos no ano de 2022. O avanço, o desenvolvimento da ciência e da técnica possibilitou, por exemplo, em poucos meses, desenvolvermos uma vacina capaz de combater um vírus letal, o SARS-CoV-19. Pensando em outras epidemias e pandemias, a humanidade, os cientistas, os pesquisadores passaram décadas em busca de uma vacina para, por exemplo, debelar a varíola que matou 300 milhões de seres humanos. Temos a gripe espanhola, que da mesma forma avassaladora que veio, ela se foi. E hoje nós temos uma variedade de, de vírus que nós temos que combater. Ontem mesmo eu tomei a vacina contra a gripe, tanto a H1N1 quanto a H3N2. As duas estão compostas de uma única vacina. E a vacina contra a Covid aliviou, debelou significativamente a pandemia que assolou o planeta no final do ano de 2019 e até a presente data, já que ainda não foi debelada completamente. Então, estou exemplificando e procurando fazer uma comparação e um questionamento
Se realmente o presente, se comparado ao passado, é bem melhor do que aquilo que nós estamos vivendo, e será melhor e superior do que o futuro. Nós temos problemas. Eu estava assistindo um jornal, eh, no canal 517, que é o canal da cultura, o Jornal da Cultura, que tem a âncora e 2 debatedores. É o único jornal que eu assisto, porque possibilita uma reflexão sobre os acontecimentos, mesmo que durante uma hora, de jornal, tentar compreender o que é que está acontecendo, no Brasil e no mundo. E essa visão otimista de progresso foi desenvolvida na França pelo filósofo Augusto Comte, que vocês já devem ter trabalhado e estudado lá no ensino fundamental, quando foram estudar o positivismo. Comte atribuía o progresso ao desenvolvimento das ciências positivas. Essas ciências permitiriam aos seres humanos saber para prever e prever para prover. Eu, como alguém que olha para o mundo de uma forma, eh, um tanto quanto crítica, o que eu vejo é literalmente a devastação do nosso lar, da nossa casa, que é o planeta Terra. Ou nós preservamos o nosso lar e nossa casa, ou estaremos fadados à extinção. Já fazendo uma crítica ao positivismo kantiano. De modo que o desenvolvimento social, segundo Comte, se faria por aumento do conhecimento científico e do controle científico da sociedade. Outra pergunta: o conhecimento científico garantiu o controle científico da sociedade? Pensem. Essa visão otimista foi desenvolvida também na França. Aliás, desculpem, eu já ia repetir o Augusto Comte. Continuando o pensamento, do Augusto Comte, no século XX, fazendo a crítica a essa ideia de progresso, e século XXI, onde surgem novas disciplinas, novas áreas do conhecimento, que colocam em xeque esse acelerado processo de desenvolvimento técnico científico. No século XX, a mesma afirmação da historicidade dos seres humanos, da razão e da sociedade levou à ideia de que
tendo sua história própria, em vez de ser apenas uma etapa numa história universal das civilizações, se faz uma crítica à ideia de progresso, porque serviu e continua servindo para legitimar os colonialismos e o neocolonialismo e os imperialismos. Em outras palavras, os mais adiantados, os mais aparelhados científica e tecnologicamente, teriam o direito de dominar os mais atrasados. Eu quero que vocês reflitam sobre essas questões que estão sendo colocadas nesse momento. No século XX, há uma crítica à ideia de progresso das ciências e das técnicas, mostrando-se que, em cada época histórica e para cada sociedade, os conhecimentos e as práticas possuem sentido e valor próprios. A sociedade humana, desde a pré-história, voltando bem antes, desde do surgimento dos primeiros humanos até o dia de hoje, e aí vimos até a Idade Moderna, a Idade Medieval, a, o período da Antiguidade Clássica, vimos o período em que os humanos explicavam o mundo através do conhecimento mítico. Será que os países civilizados têm o direito de dominar os mais atrasados? Eu só dou exemplo de continentes que ainda hoje sofrem as consequências da colonização e dos imperialismos, como grande parte da África, grande parte da Ásia e principalmente da América Latina, já que nós somos latino-americanos. Não há, e já é outra crítica, transformação contínua, acumulativa e progressiva. O passado foi o passado, o presente é o presente e o futuro será o futuro. Uma incógnita. Pensem nisso. Vocês estão vivendo no século XXI, dispõem de tecnologias que a minha geração, na idade de vocês, nem imaginava que seria possível. Era possível, como eu sou cinéfilo, adoro cinema, eu assistia aos filmes de ficção científica e uma pergunta: foi a ficção científica que tornou possível a ciência e a tecnologia ou o contrário? Tinha um seriado chamado Jornada nas Estrelas, em que os integrantes da nave, quando eram
teletransportados para uma outra, para fora da nave, se comunicavam por um aparelho sem fio, que hoje é o famoso smartphone, eh, e toda essa tecnologia que ainda nos dá a possibilidade de gravar e de filmar, eh, tudo o que acontece na nossa realidade, no nosso cotidiano. Assim sendo, vamos pensar as ciências e as técnicas. No século XIX, a filosofia afirmava a confiança plena e total no saber científico e na tecnologia para dominar e controlar a natureza, a sociedade e os indivíduos. A crença também, ainda com Augusto Comte, de que a sociologia poderia oferecer um saber seguro sobre o funcionamento das sociedades e que os seres humanos poderiam organizar racionalmente a sua dimensão social, evitando revoluções, revoltas, desigualdades sociais, as guerras. Havia também a crença de que a psicologia, que é hoje um dos ramos do conhecimento humano, da psique humano, que se tornou uma forma de procurar entender os grandes problemas psicossomáticos de nós humanos. E a crença de que ela ensinaria como é e como funciona a psique humana, quais as suas causas, ou quais as causas dos comportamentos e os meios de controlá-los, quais as causas das emoções e os meios de controlá-los, quais as causas e os meios de controlá-las. Fui repetitivo, desculpem. De tal maneira que seria possível livrar-nos das angústias, do medo, da loucura. Hoje, síndromes, problemas psicossomáticos que só aumentam com o tempo. Na loucura, nós podemos destacar a esquizofrenia. Numa sociedade pautada na aceleração, na velocidade, síndrome do pânico, ansiedade, isso implica dizer que as promessas, por exemplo, da sociologia e da psicologia, não foram capazes de resolver os problemas com os quais nós nos deparamos atualmente. O desenvolvimento da medicina, da biologia, de todas as ciências. E o que acontece? No século XX, a filosofia passa a desconfiar do otimismo científico, tecnológico, que era, como eu falei anteriormente, próprio do século anterior, em virtude de vários acontecimentos.
vou citar alguns, vocês podem lembrar de outros e outras. Ah, acontecimentos que mudaram as, a nossa concepção sobre o poder da ciência e da tecnologia. As duas guerras mundiais, de 1914 a 1918, de 1939 a 1945, o bombardeio através é, de uma tecnologia atômica, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que destruiu praticamente duas cidades em poucos minutos. As guerras da Coreia, do Vietnã, do Oriente Médio, aí entra a questão do meio ambiente, a devastação de mares, florestas e terras, a poluição do ar, o aumento dos distúrbios e sofrimentos mentais, etc. E há uma escola que se desenvolveu a partir do segunda metade do século XX, a chamada Escola de Frankfurt, que teve como grandes pensadores Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Erich Fromm, entre outros, que distingue duas formas da razão: uma razão instrumental e uma razão crítica. A razão instrumental é a razão técnico-científica, que faz das ciências e das técnicas um meio de intimidação, de medo, de terror e desespero. E nessa razão instrumental, eu insiro aqui essas ciências que tratam dos nossos problemas humanos, desenvolvimento da psiquiatria, da psicologia, em várias ramificações, o desenvolvimento da farmacologia, que desenvolveu medicamentos que, pelo menos, amenizam os nossos grandes dilemas, o sofrimento humano, através da profilaxia de medicações que às vezes, e que geralmente são receitadas e que são consumidas de forma irracional. Esses remédios de tarja vermelha, e principalmente os de tarja preta, as pesquisas mostram que o consumo é de toneladas por ano pela sociedade humana. E essa razão técnico-científica faz das ciências e das técnicas, como eu falei, esse meio de intimidação, medo, terror e desespero. Só para lembrar que nós estamos vivenciando, porque é uma guerra entre brancos. A Rússia invadiu a Ucrânia e há 40 dias nós estamos vivenciando esse conflito armado.
Mas não podemos esquecer de outros países que sofrem agora, nesse exato momento, com as guerras. Síria, Líbia, República Democrática do Congo, Somália, todos na África. E a razão crítica, aquela que é defendida pelos humanistas, e eu me incluo nelas, a razão crítica é aquela que analisa e interpreta os limites e os perigos do pensamento instrumental e afirma que as mudanças sociais, políticas e culturais só se realizarão verdadeiramente se tiverem como finalidade a emancipação do gênero humano e não as ideias de controle e domínio técnico-científico sobre a natureza, a sociedade e a cultura. E nisso eu insiro o desenvolvimento de uma área do conhecimento científico da ciência, que é a área da dermatologia, onde o Brasil é o segundo país em quantidade de cirurgias plásticas, de procedimentos para garantir, pelo menos que temporariamente, a juventude e também a indústria de cosméticos. É uma daquelas que mais se desenvolveram e que mais investiram em tecnologia. Vocês, nós que estamos plugados, interligados, por exemplo, nas chamadas redes sociais, percebem Instagram, Twitter, Facebook, e tantas outras, estou lembrado apenas dessas três, em que a, as pessoas só se sentem vivas quando postam no seu, na sua página o que fez e o que está fazendo cotidianamente. E também agora, nós estamos num período de no período eleitoral, e é bom lembrar que no século XIX também se desenvolveram as chamadas utopias revolucionárias. Eu, como sou do século XX, quando fazia a graduação, tive contato com a maioria dessas utopias revolucionárias que davam conta de que resolveriam os grandes dilemas humanos: a fome, a miséria, a luta de classes. No século XIX, em decorrência do otimismo reinante, a filosofia vai apostar nas utopias revolucionárias. Anarquismo como teoria política, não anarquia, bagunça, o socialismo, comunismo,
que criaram, graças à ação política consciente, ou que criariam, consciente dos explorados e oprimidos, uma sociedade nova, justa e feliz. O que foi que aconteceu no século XX? O surgimento de sociedades totalitárias, fascismo, nazismo, stalinismo. E com o aumento do poder das sociedades autoritárias, e hoje nós estamos vivenciando isso no mundo todo, o avanço da chamada extrema-direita, que nada mais é do que se denomina de neofascismo ou neonazismo. E com o aumento do poder dessas sociedades autoritárias ou ditatoriais, cito o Brasil, que viveu uma ditadura militar de 1964 a 1985, que muitos teimam em negar, mas a história está aí para confirmar. Então, no século XX, o século XX passou a desconfiar do otimismo revolucionário e das utopias e a indagar se os seres humanos, os explorados e dominados, seriam ou serão capazes de criar e manter uma sociedade nova, justa e feliz. Me lembro aqui quando a, a, a SARS-CoV-19 foi decretada pela ONU como uma pandemia. Muitos acreditavam que após esse acontecimento, que ainda não acabou, a palavra empatia, solidariedade, respeito ao outro seria a lógica, a mudança para melhor. E o que nós constatamos é o contrário. Além do crescimento das chamadas burocracias, levou a filosofia a indagar como os seres humanos poderiam derrubar esse imenso poderio que os governa secretamente, que eles desconhecem e que determina suas vidas cotidianas, desde seu nascimento até sua morte. Hoje, nós temos em casa os meios de comunicação de massa, o rádio, lá no início do século XX, a televisão, o cinema, as propagandas, ou merchandise, como queiram, que promete uma felicidade duradoura. Vou só citar as propagandas das grandes organizações ou indústrias que mantêm o controle da internet. As operadoras de internet. Parem quando forem assistir a partir de hoje
a TV e percebam como os produtos que mais atingem o a vontade e o desejo da juventude são extremamente encantadores. Eh, Na próxima aula, nós vamos discutir a questão da cultura, que também faz esse contraponto entre o século XIX e o século XX, e vamos inserir uma discussão sobre a cultura no século XXI. O que é que nós estamos consumindo na música, no vestuário, no nosso dia a dia, o que comemos, se nos alimentamos bem, aqueles que podem, não podemos esquecer que há uma quantidade muito grande de pessoas passando necessidades incomensuráveis no Brasil. Então, vamos discutir a cultura na nossa próxima aula. Um bom dia a todos e um bom final de semana.